A gente vai falar um pouco do motivo deste feriado. Vou dizer bom dia para minha querida Mara Cruz, que já está por aqui, né? Para a gente trazer um pouco mais de informações a respeito disso. Tudo bem, Mara? Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo. Como você havia passado, hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Eu coloco como mês da consciência negra e hoje, de fato, é o dia, né? Esse 20 de novembro que comemora aqui no nosso país, não é só Mato Grosso, né, que tem feriado, né, Mara? A gente estava olhando aí, Bahia tem 3 municípios parados hoje também, Espírito Santo 2, 4 em Goiás, no Maranhão um município, Minas Gerais 11, Mato Grosso do Sul também tem município que é Corumbá, hoje de feriado. Todos os municípios de Mato Grosso, pela Lei 7.879, 3 municípios no Paraná, Rio de Janeiro também, todos os municípios, lá a lei é 4.007 de 2002 também, 102 municípios de São Paulo, Tocantins, o município parado, todos estes, além de Alagoas e Amazonas e o Amapá também, todos os municípios parados hoje com um feriado. Significativo isso, né, Mara? Isso. A gente está quase se tornando uma realidade dele ser um feriado nacional. E é uma grande importância, por quê? Porque é um dia que a gente tem para conscientização, não uma consciência negra. O que a gente fala assim, é o dia da consciência negra, mas a consciência não é nossa, que a nossa a gente já tem. É para refletir, sobre o assunto, né? Simplesmente porque a gente tem que, de fato, seria o ano inteiro falar sobre a cultura negra, os nossos envolvimentos e nossos movimentos que são feitos aí. A gente tem, então, o mês de novembro para estar passando o que, de fato, a gente já faz durante o ano todo. E tá aí o dia 20 de novembro para dizer que ali é a alusão a Zumbi dos Palmares, né? Um grande líder ali que veio criar toda essa luta também em favor das pessoas que eram escravas no tempo colonial. E vamos dizer que nós estamos aqui em Sorriso com um movimento negro todas as cores, tentando passar para a população de Sorriso que houve um apagamento, sim, na história e que a gente quer resgatar, quer mostrar a toda a população o que é a cultura negra, principalmente aquilo que foram nos tirado, porque, de certa forma, algumas pessoas acabam falando que é uma cultura de um outro local, mas, na verdade, é uma cultura negra que foi trazida e foi tirada, né, da própria cultura afro. E hoje a gente vai fazer esse resgate. Agora, nesse evento que vai ter no dia 26, a gente vai falar sobre isso na roda de conversa, a importância do aquilombamento, por que é tão importante a gente se juntar, contar o que aconteceu no passado, falar que as pessoas que, na época, as pessoas têm mania de dizer assim, os pretos foram escravos. A gente não foi escravos, né? Como que fala? Nossos antepassados não foram escravos. Era uma nação livre. Isso, eles foram escravizados, né? Verdade. Eles foram trazidos da sua cultura, do seu país. Como sempre a gente vê na história, se você for buscar, foram reis e rainhas tirados do seu país, lutaram sim para ser livres, mas foram derrotados e trazidos para cá. Então é toda uma história que vem ser contada para chegar ao dia da consciência negra. O Zumbi ele lutou pela liberdade dessas pessoas, né? Tinha mais de 30 mil pessoas, assim como havíamos conversado antes. Logo pela manhã a gente já teve uma roda de conversa em relação ao dia da consciência. Então, assim, a gente tem essa noção, esse estudo, e a gente quer passar para as pessoas essa história, né, essa vivência dos nossos antepassados. Para você ver que a gente tivemos 300 anos de escravidão no nosso país e nós não temos nem a metade de liberdade. Depois disso, nesse período. Né? Então, são 135 anos, se não me engano, e apenas 135 anos de liberdade. Eu venho de uma raiz totalmente africana, porque meus descendentes, a minha avó nasceu do ventre livre
E a minha bisavó já era escrava. Então, assim, você já entende, né? E é engraçado porque, assim, tem pouco tempo que eu me descobri como uma mulher preta. Eu me descobri como uma mulher preta há 7 anos. Eu acreditava que tudo aquilo que eu passava de preconceito, de racismo, era assim algo como merecimento, como algo que eu não entendia bem se aquilo ali era um racismo ou se aquilo ali era porque eu merecia ou era porque você é criado para aquilo, né? Então, são situações que você acaba não entendendo porque também as pessoas não se autodeclaram como pessoas pretas, porque que as pessoas hoje se declaram como pardas e brancas. Então, é tudo um contexto, uma história, aquela palavra de dizer que a pessoa não se declara preto porque preto não é coisa boa. Né? Então, tem tudo um contexto, uma história. Por isso, a gente precisa falar sobre o Dia da Consciência Negra. A gente precisa, o ano todo, a gente levar esses debates para a escola, essas rodas de conversa, porque é importantíssimo falar sobre isso. Que maravilha. E junto com a Mara está por aqui hoje nossa querida Alice, né? Que vem representando o grupo da Tenda Espírita João da Mata. Presença importante para a gente aqui também, para a gente falar desse momento em que se celebra o Dia da Consciência Negra para reflexões, né, Alice? Bom dia. Bom dia. Na verdade, para mim é uma honra, né, e uma responsabilidade muito grande estar aqui, né, porque eu não sou uma pessoa negra, né, mas, inclusive, a minha mãe, né, a Verônica, ela está em viagem, né, ela pediu, claro, que alguém vai estar lá e vai ser você, como eu faço parte da assessoria de imprensa da tenda. Então, para mim é uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande estar aqui representando ela, estar representando os meus irmãos, estar representando a minha casa, porque, de certa forma, eu presencio muita coisa que eles passam, né? Tem a questão da cor, tem a questão da religião, tem a questão de tudo, né? Então, acaba que isso fere demais. E é óbvio que a gente percebe. Para mim também é uma honra estar aqui representando o meu marido, né? A minha filha, que estava comentando com a Mara recentemente que eu tive a experiência terrível de ter que presenciar uma situação de uma pessoa chamando minha filha de suja, de encardida, por ela ser morena, aqui né, em Sorriso. negra. Isso, Que pena. Inclusive de uma escola que deu toda uma repercussão e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande e essa data é uma coisa, assim, que é literalmente para você se lembrar que todos os dias você tem que ter uma consciência daquilo que você tá fazendo com as pessoas que são negras, né? Que o respeito, ele deveria acontecer de uma forma natural. Naturalmente. E não você ter que ter uma data para você lembrar que você tem que respeitar uma pessoa pela cor dela. Eu acho uma coisa tão absurda. Sim. Né? Mas ainda muito necessária. Mas muito necessária, Exato. porque as pessoas tendem a julgar pela cor e são pessoas como todas nós, fazem coisas como todas nós, e não teria que ter, infelizmente, sabe? Como a minha mãe disse, né, Alice, é uma data que é triste pra gente. Porque tem que lembrar que a gente que a gente tem que ser respeitado, que a gente tem que ser ter respeito no trabalho, ter respeito na rua, ter respeito os nossos filhos têm que exigir esse respeito, porque senão não tem. Então é uma data triste também, porque é uma coisa que não precisaria ter. Por exemplo, a gente passa por situações ali, presenciando situações dentro da casa, por exemplo, que com os irmãos que são negros, que não precisaria, se as pessoas tivessem um pouco de consciência. E não está longe. A nossa cidade, uma cidade, é a capital nacional do agronegócio. E ainda assim aqui acontece isso. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. É uma coisa que as pessoas têm tanto financeiramente, mas de princípios, caráter, nesse sentido assim, falta muito. As pessoas algumas são pobres nesse sentido, porque acha que não vai ofender, acha que não vai ferir, acha que a pessoa não vai ser uma coisa que ela vai levar para o resto da vida dela. E sim, ela traumatiza, fere, né? machuca. E assim, eu estava falando
né, antes. Para mim, eu vendo ali a minha filha passando por uma situação daquelas, ela tem 4 anos, né? Eu fico pensando, o que passou na cabecinha dela? Porque Naquele momento, ela chegou em por casa causa e falou assim para mim, mamãe, eu sou uma princesa, né, mamãe? Eu não sou a gata borralheira, né? Eu sou uma princesa, né? E eu ter que explicar para ela aquilo, eu nunca me imaginei naquela situação, precisando entendeu? explicar para ela. Isso. E eu fico imaginando assim, o que os meus irmãos passam, o que os meus irmãos passam, o que a minha mãe já teve que passar por situações que não deveriam acontecer. E não está longe, é aqui, né? É na aqui, casa da gente, é aqui, perto na da nossa gente, casa. na cidade da gente, onde então, nós vivemos. Isso. Então, é uma data que realmente as pessoas devem se lembrar, que elas precisam ter consciência daquilo que elas falam, daquilo que elas fazem, que fere, que machuca e que a pessoa leva pro resto da vida dela. Assim como a Mara estava falando das lembranças que ela tem, nada ela esqueceu. Então, isso acaba formando o ser dela, a consciência dela, assim como todas as crianças que passam por isso, e é algo muito doloroso. Sem sombra de dúvida, eu fico pensando como vai se sentir o ser que hoje discrimina com força, porque aqui a gente recebe, entre aspas, de forma velada, sugestões para não falar sobre esse tema, inclusive. A gente percebe que às vezes o plano é dizer assim, não precisa falar disso, para que falar disso, para que precisa desse dia, como se estivéssemos aqui a vitimizar alguém, muito pelo contrário, não é? Assim, a gente percebe que essa pressão acontece. Mas pressão, cada um faz a sua da forma que achar que deva lá, e a consciência que vai responder. Fico pensando como é que vai ser quando chegar do outro lado, quando despir do corpo, que é o único que, se tiver cor, que siga, que seja alguma coisa, é só o corpo físico, né? E todos os seres vão se encontrar do outro lado como almas livres que são, e aí, olhar nos olhos e lembrar. Puxa vida, infelizmente eu discriminei, né? Discriminei por causa disso, e por isso que nós precisamos realmente dessa data que ainda nos remete a uma luta, não é? A luta foi muito pior há 135 anos, né, que você falou, isso. Que é desde que finalizou essa etapa tão horrível, não é? Mas existem outras motivações para se comemorar e celebrar essa data, não é? Se hoje nós temos uma identidade cultural no Brasil, ela tem muita influência, não é verdade? Isso. Só que lembrando aqui que a forma de escravidão que aconteceu no passado foi uma forma de escravidão colonial, que foi uma escravidão, não uma escravidão que a gente tem ainda hoje. Se você era for a da exploração comercial, era da exploração da mão de obra. Não só da mão de obra, como a violência sexual, entre outras coisas. Assim, houve uma violação. Essa escravidão que a gente fala colonial, ela foi totalmente... vamos colocar os direitos humanos? Não. Naquela época, nem direitos tinha, muito menos humanos. Na verdade, os nossos antepassados foram tratados como muito menos que animal. Né? Hoje nós estamos falando de uma discriminação e de um crime que é a questão racial de uma forma aberta. Hoje, se você for acompanhar o que anda acontecendo no Brasil... O aumento de crime de racismo aumentou muito, mas por conta de que as pessoas hoje elas têm o poder de fala e tem uma lei por trás que ampara ela naquilo. Só que eu ainda vejo a falta dessa lei. Por quê? Porque se fala muito no que acontece. E tal pessoa está lá apanhando de cinto porque é preto e não sei o quê, mas não fala o que aconteceu com a pessoa que fez isso. Entende? A punição. De fato, cadê a punição que não há? Existem leis para que alguém não me machuque por ser uma pessoa preta, mas eu quero que essa lei seja de fato. Não é só a publicação do que acontece. Um rapaz que era preto, quantos corpos pretos estão sendo mortos no nosso país? Né? A bala não erra um corpo preto. Até reportagens sobre isso, como se fosse uma piada. A bala não erra o corpo preto. Tem assim o tema, assim, simplesmente assim, escancarado. Nossa, essa eu nunca vi, não. Eu estava vendo antes de ontem numa reportagem. Eu acompanho uma mulher no Instagram
ela fala assim, coisas de branquitudes, né? E aí eu vi essa reportagem, ela falando, né? E aí eu pensei, gente, até a própria reportagem falando assim dessa forma. É um e aí, tom então, discriminador, isso, não é? E aquela coisa assim, então assim, um racismo escondido dentro de uma palavra que é dita como, não, foi só uma forma de falar, né? E aí, assim, acontece todos os dias. Todos os dias. Né? Então, assim, a escravidão passou lá atrás, mas às vezes você vê um caso de uma mulher que ficou mais de 30 anos trabalhando para uma família, sendo escrava. Vamos seguir com a nossa entrevista, porque hoje é feriado em Sorriso também, né? No estado de Mato Grosso e muitos outros, como já colocamos há pouco, por ser o Dia da Consciência Negra. E a gente vinha conversando aqui com a Mara e com a Alice também, nossas convidadas, para tratarmos deste tema, dos motivos, dos porquês de ainda precisarmos ter o feriado, de necessitarmos grandemente do feriado. E me preocupou algumas coisas que a Mara colocou aí desse agressivo aumento, né, nos números que a gente ouve de relatos. Você acha, então, que os relatos são mais agora, mas ainda existe bastante discriminação, nós temos que avançar na consciência muito ainda? Com certeza. A gente precisa, urgente. Eu acredito que a educação é a única coisa que muda a pessoa. Então, se você conseguir levar para as escolas, se você conseguir levar essa roda de conversa, esse debate, o porquê da consciência negra? Né? Você já fez essa pergunta dentro da escola? Muito difícil um aluno que vai saber explicar porquê da consciência negra, a não ser aquilo que é falado a ele. Ele tem que ter um entendimento do porquê. Ele nem se entende, nem se enxerga como uma pessoa negra, porque a gente diz que uma pessoa negra é uma pessoa parda ou uma pessoa preta. Então, se faz a junção e se torna uma pessoa negra. E o preto é o preto, o branco é o branco, o pardo é o pardo. Mas a gente tem que falar sobre a história. A gente não pode ter um apagamento. Entende? O negro, o preto, a forma que seja, foi o que fez o nosso país. Entende? O nosso país foi feito por mãos escravas. Então, nada mais do que devolver a ele a história que é dele. Fale sobre a história. Conte o que foi que aconteceu. Foram tiradas pessoas de suas famílias, trazidas para um país que não era dele, tirado a sua religião, imposta a religião que não era dele, e ele teve que aceitar. Ou era o aceite ou era o açoite. Ou um ou o outro. Ninguém vem para um país que não é seu para sofrer dessa forma, e no final das contas, a gente que somos os seus descendentes, que somos descendentes, vê isso como um apagamento, que eu não sei de onde veio a minha avó, a minha bisavó, eu não sei de onde eles vieram. Então, assim, eu não tenho uma raiz para dizer assim, eu vim da África Central, não tem, você não tem essa história. Não existe um registro. Não existe um registro disso, de nada disso. Então, assim, quando a gente fala dessa situação, é triste. E outra também, para que se existe tantas leis e, no final das contas, a gente não pode introduzi-las dentro da educação? Porque se tem uma lei para isso. Né? Deveria ser tem mais, uma lei. talvez mais explicada, isso. não é? De que forma que eu vou pegar e vou trabalhar dentro da escola com a cultura afro? Não está se pedindo para colocar religião em lugar nenhum, está se pedindo para falar sobre uma história que existe. Dentro do curso de letras, que eu tive a oportunidade de quase terminar, né? Fiz uns bocados de aulas e semestres, só não peguei a certificação UNEMAT lá em Tangará da Serra. Existe uma disciplina que vem correndo por fora, não está dentro do currículo do curso, mas é obrigatória para os estudantes, porque serão futuros professores, né? Aqueles que fazem o curso de letras. E ela justamente trata de como lidar com estes assuntos que têm a ver com a influência negra na cultura brasileira, com todas as questões ligadas ao afro e, principalmente, e a gente já vê trabalhar essa questão do preconceito, né? E quando você está na sala de aula discutindo como isso vai ser trabalhado na sala de aula com as crianças e adolescentes, você já sente aí o peso do preconceito, da dificuldade que há. Então, é preciso falar muito ainda, né, Alice, sobre tudo isso. E eu penso assim, com relação aos comentários que eu vejo, né? Para que falar sobre isso? Até
tinha comentado, né? Para que falar sobre isso? Para que não precisa, né? Não precisa porque você não sabe como que é, né? Você nunca apanhou na vida não por causa precisa, disso? não Você nunca precisa ouviu porque não é você besteira? que está sentindo. Não precisa porque para você é normal fazer isso, né? Então, assim, precisa sim. Precisa e muito. Precisa de dentro para fora, precisa na casa, precisa nas escolas, precisa na rua, precisa até mesmo quando você vai comentar uma coisa assim, que inclusive é muito bom salientar que é um crime, né? Sim, com certeza. Então, discriminação racial é crime, está na crime, Constituição. Exatamente. Então, assim, quanto mais as pessoas pensam que não é necessário, que não tem importância, mais é preciso que fomente isso, porque mais as pessoas precisam de informação e entender o porquê que precisa. Já está errado de você falar assim, não, isso não é necessário. É um assunto que não cabe, isso não é um é assunto pertinente. que não cabe. Então, assim, você fazer comentários desse tipo também é um crime, né? Porque sim, é necessário, é necessário você lembrar, né, as pessoas que o respeito, ele tem que existir. Independente daquilo que você pensa ou daquilo que você acha que está certo ou errado, o respeito ele tem que existir, né? Eu gostaria muito, né? Eu ficaria muito mais feliz se aqui a gente pudesse falar só das influências afro, né, na cultura brasileira, que incluem música, política. Pega lá, pode pegar a fotinho lá quando foi momentos importantes, como a proclamação da República, por exemplo, né? Já que é de cor que o povo quer falar, que cores lá estavam presentes, né? Religião, gastronomia e tantas outras áreas da nossa cultura brasileira que tem uma influência bastante grande da cultura negra. Porém, a gente ainda está patinando em não discriminar, infelizmente, né? Isso Exatamente. é verdade. O que vem pela frente no pensamento de vocês? Quais as tendências que conseguem perceber ou sentir aí? Olha, Pode seguir. A gente só vai encerrar, Desculpa. porque TVs vão seguir lá com as programações, a Voz do Sim. Povo segue por aqui. Eu acredito que esses dias agora a gente teve uma grande vitória, que foi a quantidade de pessoas pretas que entraram para a cultura. Como é que eu esqueci o nome agora? Ministérios, Isso, governos. não, eles entraram para a história como primeiras pessoas pretas ali a entrar para a história na questão da cultura. E vejo também que o pessoal está conseguindo entrar em espaços que antes não era possível. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver, de acompanhar, porque eu acompanho muitas pessoas ali importantes. Acho que é Glória Menezes, ela sim. foi agora, entrou também uma trans, se não me engano, preta também, entrou para essa lista de pessoas homenageadas. E a gente vê assim, a gama da luta da mulher preta, porque a gente também tem que ver os embates, que eu sempre falo assim, ó, tem o homem preto, a mulher preta, e tem a mulher branca e o homem branco. Então, no contexto histórico, a mulher preta é que fica abaixo de todos os centros disso aí. Então, falar do Dia da Consciência Negra, você pode falar de uma gama de tudo. Zumbi dos Palmares, ele foi o líder que lutou para a liberdade da escravidão ali, para alguns negros para a liberdade. E aí você puxa agora para a atualidade, são essas pessoas que estão nos dando a liberdade. Entende? São essas pessoas que estão mostrando que a gente pode ter coragem de ir muito além. Então, assim, tem coisas acontecendo no país que o retrocesso, né, que uns anos atrás havia um retrocesso, e hoje a gente está vendo voltar de uma forma assim bonita de ver que as pessoas estão acompanhando, que as pessoas pretas estão ganhando seu espaço, e eu fico feliz por isso. Não discriminar é o que diz a lei, né? Que nós todos temos os mesmos direitos, todas as pessoas têm os mesmos direitos. No sonho de vocês aí, como mães de crianças, as duas já trouxeram relatos aqui, o da Mara ficou fora do ar até por uma questão de decisão, escolha, respeito, necessidade, mas, assim, cara, dentro da sala de aula, dentro da escola, no espaço da escola, parece que é impensável, mas ainda acontece. Qual é o sonho como mãe? Fala pra gente, Alice. O respeito. O respeito Acima de tudo. Acima de tudo, porque, como eu falei, né?
é uma coisa que a criança ela vai levar para o resto da vida dela. Uhum. E aí ela vai pensar, mas... E aí que começa toda a questão, será que eu tenho que tentar esconder ou tentar não mostrar que isso me machuca? Que isso está me ferindo? Porque eu tenho um relato dentro de casa do meu marido mesmo, de coisas que ele passou na infância e na adolescência dele ali, Idade escolar. que foi horrível, entendeu? De coisas que ele nunca vai esquecer. E que a preocupação dele, né, quando a minha filha nasceu foi, e agora? Será que ela vai passar pelas mesmas coisas? Como que vai ser para ela? Doloroso. Então, né? isso Pensar. não deveria Nunca, acontecer, Imagina. né? Eu acho que o respeito, acima de tudo, e a consciência, né? Uhum. Que isso não está certo, sabe? Que isso, de alguma forma, vai influenciar na vida inteira da pessoa. E é isso que muda o processo das coisas. Como, por exemplo, não, é negro, é preto, tá ruim. É errado, como a Mara falou, né? Que às vezes até mesmo a pessoa negra tem isso com ela. Que ser negro... Enraizou lá no coração. Que é ser negro, que difícil. ser preto é algo ruim. E não tem nada a ver, né? Pelo amor de Deus, né? Estamos no século XXI, filhos do Criador, todos nós somos, e vamos voltar aí para as origens de onde nós viemos, sem um corpo físico, que a gente precisa lembrar disso, que se é a cor que quer considerar, ela tá só na pele, que é a parte mais externa que o ser humano tem, não é? Então, assim, isso aí já deveria ser o suficiente, né? Para a gente pensar duas vezes antes de, às vezes, falar sem... pensar sem imaginar o que vai refletir no outro, aquilo ali que está sendo dito, né? Infelizmente. Mara, seu evento no final de semana é para todo o nosso público. Vamos falar um pouquinho disso. Então, a gente estava falando agora sobre, até lembrei agora, que uma das homenageadas é a Conceição Evaristo, que ela se tornou imortal na Academia Brasileira da Cultura. Olha só. Não só ela, como outras pessoas pretas também vieram a somar essa bancada toda aí dos Imortal. E aí, falando agora sobre o evento, a gente está agora com o Sarau Cultural Todas as Cores, que vai ser no dia 26 de novembro agora, no próximo domingo. Começará a partir das 4h30 da tarde na IFMT. Uhum. E deixo aqui também para todos que o Sarau Cultural Todas as Cores, ele é algo voltado para a alegria, para a nossa cultura. A nossa roda de conversa, para quem quiser ir lá e prestigiar esse evento, é bom para todas as pessoas que eles possam entender o porquê do Dia da Consciência Negra. Uhum. O porquê que é tão importante falar sobre a consciência negra. Não, a consciência não é nossa. A consciência tem que ser das pessoas que não entendem por que é importante. Esses são os principais convidados. Esses são os principais convidados. E, assim, a gente não está buscando esse mimimi que as pessoas falam que a gente está com mimimi. Só quem passa por essa situação que entende. Uhum. Porque eu não quero para os meus filhos que eles passem. E eu acredito que nem a pessoa que é uma pessoa branca vai querer que alguém machuque o seu filho. Uhum. Com palavras, com ofensa, porque ele não sabe o que a outra pessoa está falando, sente no coração. É uma coisa tão estúpida que é vergonhoso para quem faz. Uhum. Para quem faz. Uhum. E não sabe a cicatriz que vai deixar no coração da criança, porque ela vai se tornar um adulto frustrado, vai crescer achando que não merece, que não pode também estar em locais melhores. Eu nem falo um local de privilégio, mas um lugar melhor. Pensa nessas crianças aí que estão morrendo armadas. Qual foi, onde foi que as mães falharam? Não foi elas que falharam, foi o Estado que falhou. Na proteção, no cuidado. Uhum. Aí eu já ouvi pessoas falarem assim, mas para quem faz tanto de filho? Gente, aprenda a não julgar e apontar o dedo, porque o dedo ele é algo que volta para ti. Você fala algo de alguém, você julga alguém, esquecendo que você também tem filhos, tem sobrinho, tem família. E aí apontar é muito fácil, né? Responder pelo que você fez... de apontamento, que é o difícil. Aí você fala assim, onde foi que eu errei? Você sabe onde você errou.
No fundo, todo mundo sabe, né? Só que é difícil apontar para o espelho, né? Olhar no espelho e dizer, bora lá mudar de atitude, que é o que muda o mundo, não é? Nós todos precisamos nos policiar e ter disciplina nesse aspecto também, né? Cuidar daqueles que estão perto da gente, mas criança, nossa, é indigno você pensar. É difícil pensar que a gente vive numa comunidade, numa sociedade onde ainda crianças tenham que passar por isso. Para adultos já é difícil, imagina criança. Imagina criança. Pelo amor de Deus. No sarau, né? A gente vai estar lá pela primeira vez, nós vamos estar lá, vai ser uma honra muito grande. Já está sendo, assim, o convite, né? É uma honra muito grande e também convidar, né, as pessoas que acompanham a nossa casa, né, que estejam lá presentes, porque nós vamos estar lá e esperamos que todos participem, porque vai ser muito bonito, vai ser um evento muito lindo mesmo. Aberto ao público sem cobrança de ingresso, Isso, né? sem cobrança. Eu falando estava falando com a Verônica, a mãe Verônica, e falei para ela, primeiro sarau ali que eu estou à frente, eu gostaria muito que ela participasse. Por quê? Porque você vai falar sobre religião, é uma cultura afro. Está extremamente relacionada, ligada. E é uma coisa que as pessoas precisam entender e aprender, que aquilo ali não... elas endemonizam e marginaliza, e sendo que eu peguei, eles vão fazer o teatro, e fiz a leitura ali do teatro, e eu fiquei tão emocionada de ver ali uma dor que é, sabe, do teatro. E eu falei, gente, precisa-se ter todos os meses um evento assim, para que a gente se junte, conte, e antes mesmo do mês de novembro de 2024, a gente tem esses encontros para que a gente consiga depois, lá em novembro, falar assim, não é consciência negra, é o nosso sarau, é o nosso momento, é o que a gente tem para oferecer. Fantástico. Gente, eu preciso ir encerrando com vocês, porque o nosso intervalo já está chegando aqui de novo, e só deixar o espaço, né? O que mais a gente precisa dizer? Eu sei que dava para falar horas a fio. Precisaríamos, talvez, mas não faltará oportunidade. Nesse momento, o que mais vocês querem deixar dito para a nossa comunidade? Eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade, pela oportunidade da fala, né? Que agora nós estamos tendo aos pouquinhos, né? Porque é muita coisa que envolve, né, na questão racial, que envolve no preconceito. É muita coisa, não é só uma vírgulazinha. Olha, o texto é comprido. O texto é bem longo, né? Então eu quero agradecer pela oportunidade, pelo respeito que muitos têm, outros não, mas, né? Cada um responde por si. Então agradecer em nome da minha mãe, em nome da minha casa, em meu nome, e muito obrigada mesmo. Muito bom. Mara. Também quero agradecer o espaço e também fazer um outro convite. A Roda da Juventude vai acontecer hoje, no dia 20, às 16h30, tá? Roda de capoeira, do pessoal aqui mesmo de Sorriso. E aí fica o convite para vocês ir participarem. A gente também, o Movimento Negro vai estar lá. Vai ser onde? Vai ser na Praça da Juventude. Praça da Juventude, hoje à tarde. Hoje, porque além do Dia da Consciência Negra, é o Dia Municipal do Capoeirista. Então, por conta disso, já vamos estar também aproveitando. E eles vão estar com a gente também no Sarau Cultural. Não só eles, como a outra turma também de capoeira. E também quero agradecer à Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, que também está nos apoiando, também a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e outros apoiadores que são da tenda, o pessoal também do teatro, que vai vir ali fazer com a gente das crianças. Então, vai ser um evento totalmente cheio de apoios. Eu agradeço. Que bom. Sempre bem-vindas, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. E, de antemão, né, no que eventualmente nos caiba, vamos pedir desculpas aí, né? Porque ninguém merece certas coisas, né, que ainda acontecem.